O Scott Derrickson, assim como todos nós, não vê a hora de um novo filme do Freddy Krueger. Aí ele foi lá e simplesmente fez o dele, sabe? Dane-se, toma aí um filme novo da Hora do Pesadelo. Que bom! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre O Telefone Preto 2, o novo filme dirigido pelo Scott Derrickson, produção da Blumhouse, que já tá em cartaz nos cinemas brasileiros. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Caramba, pessoal, passou rápido, né? O Telefone Preto, o filme de 2022 do Scott Derrickson, baseado num conto do Joe Hill, filho do Stephen King, que seguiu pelos mesmos passos do pai. Eu lembro que foi um grande filme, né? Muito bom, sombrio, sem medo, né? De trazer uma história pesada de sequestro infantil com uma pegada sobrenatural, uma ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos. Eu confesso que eu nunca reassisti o Telefone Preto, mas eu gostei bastante dele na época e eu sinto que eu deveria ter reassistido para esse daqui, porque eu acabei esquecendo de alguns fatores importantes, mas eu certamente me lembro que esse era um filme difícil de continuar, porque afinal, o sequestrador, vivido pelo Ethan Hawke com maestria naquele filme, morre no final, né? É uma história meio que fechada, não teria como você continuar, mas O Telefone Preto é um filme com um sucesso considerável naquele ano, né? Foi uma produção de 15 milhões de dólares que fez 10 vezes o valor de orçamento, né? Mais de 160 milhões do mundo inteiro. Então, a Blumhouse incentivou uma continuação onde o Scott Derrickson e o roteirista C. Robert Cargill trabalharam com o Joe Hill para encontrar uma forma, uma maneira de continuar essa história, né? Eu não diria que foi por uma inspiração natural, eu acho que foi uma motivação financeira, claro, mas pelo menos trabalharam junto com o autor, levaram o tempo necessário, né? 3 anos é um bom tempo de desenvolvimento. Eu acho até curioso que o Scott Derrickson lançou um filme novo esse ano ainda, né? O The Gorge, Entre as Montanhas, da Apple TV Plus. O Derrickson tá super atarefado depois de ter saído do Doutor Estranho 2. Então, beleza, fizeram um filme, né? O Cargill e o Derrickson escreveram a história e rapidamente trouxeram todo o elenco de volta, incluindo o Ethan Hawke, para uma série de gravações que aconteceu de novembro de 2024 até janeiro de 2025 em Toronto, no Canadá, dessa vez com um orçamento de 30 milhões de dólares, o dobro do original, mas também nada muito exagerado, né? A gente não tá falando de uma A24 gastando 50 milhões em The Smashing Machine. Olha, o resultado, né, que chegou aí nos cinemas, eu confesso que eu nem tinha assistido o trailer, eu nem sabia qual seria a história, como que o sequestrador ia voltar, eu só lembro de ter visto os comerciais de TV onde ele falava que morto é só uma palavra, mas assistindo o filme eu fiquei bem surpreso com o resultado, né, com a direção que eles optaram por seguir, que é muito inspirada, né, na Hora do Pesadelo, eu vou falar mais sobre isso, mas também em diversos outros clássicos do terror, como Sexta-feira 13 e até o Enigma do Outro Mundo. Então, é um bom deleite para fãs de terror. A história do filme se passa 4 anos após o original, com os irmãos Finn e Gwen, lidos por Mason Thames e Madeleine McGraw, encontrando uma pista curiosa sobre o passado da mãe, que não só os leva até um acampamento desolado, mas também indica o retorno do sinistro sequestrador, visto por Ethan Hawke, através de seus sonhos. Não tem como nem esconder a referência gritante à Hora do Pesadelo, né? Tipo, o sequestrador morre e começa a aparecer nos sonhos da Gwen, vida pela Madeleine McGraw, que desde o primeiro filme a gente já sabia que tinha uma inclinação para o sobrenatural, um tipo de visão psíquica de médium que, né, tornava ela uma pessoa especial. O próprio Finn também tinha essa conexão por ele conseguir ouvir as chamadas de telefone que vinham dos mortos, das vítimas do sequestrador. Então esse daqui leva isso à enésima potência, né? E por um lado, se o Finn conseguir ouvir as vítimas através do telefone, não é tão bizarro pensar que ele conseguiria ouvir o sequestrador através do telefone também, né? O que marca aí o primeiro e icônico reencontro deles. Mas a questão do sonho, né, é tipo assim, eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem que todo mundo vai pensar em Freddy Krueger. E olha, a gente tá há 15 anos sem o filme do Freddy Krueger e eu simplesmente aceitei. Eu gostei disso, tá? Eu achei muito legal, porque eu tava com saudade de ver aquela situação onde uma pessoa tá dentro de um sonho, aí ela é queimada ou arranhada e isso acontece no mundo real, aí tem algum outro personagem gritando pra ela acordar e a pessoa não acorda. E eu falei, sim, a gente precisa de Hora do Pesadelo de novo, e eu acho que o Scott Derrickson também quer isso, e ele foi lá e fez, sabe?
sabe? Ele transformou o Telefone Preto 2 num reboot disfarçado de Hora do Pesadelo e, sabe, tudo bem, é legal, é bem feito. Eu acho que o roteiro, ele tenta construir uma história de mistério, né, envolvendo a mãe dos dois, que, por um lado, te mantém instigado, é uma investigação, né, você tem que descobrir o que são as iniciais que esses fantasmas de crianças no acampamento dos anos 50 estão querendo passar pra Gwen e pro Finn, ao mesmo tempo em que, né, no lado mais negativo, eu não gosto muito de como eles forçam uma conexão entre o sequestrador e esse núcleo de família aí da Gwen, do Finn. É quase como as continuações originais do Halloween, né, inventaram que o Michael Myers era irmão da Laurie Strode, não tô falando que esse é o caso aqui, mas é aquele tipo de elemento que destrói um pouco o fator aleatório do primeiro, que é muito assustador, né, e transforma já num tipo de conexão, uma vendetta pessoal, né, mas eles têm que justificar uma continuação, né, isso enfraquece um pouco o impacto do primeiro também, mas é aquilo, eu acho que eles não têm a história certa, mas eles têm um método, a forma de contar absolutamente correta, né? Porque esse elemento dos sonhos garante um trabalho de fotografia muito inspirado do sueco Per M. Ekberg, que roda o filme em digital, mas quando a gente está dentro dos sonhos, na visão da Gwen, ele adota aquela perspectiva de Super 8, né, com um grão super forte de película, com um som abafado, é algo que o Derrickson gosta muito, né, ele explorou isso a fundo no Sinister de 2012, que também é com Ethan Hawke, um ótimo filme, por sinal, então isso é muito legal, ele inova a fotografia desse filme, ele usa a própria arte, né, a película para corroborar a história dele, e isso torna algumas das cenas bem pesadas, perturbadoras, você vê, né, algumas das vítimas do sequestrador sendo perseguidas naquele filtro, né, que parece um snuff, parece uma gravação found footage que você não deveria estar assistindo, e assim como no primeiro, o Derrickson não tem medo de ir longe no gore, na violência, no sangue, ele é um filme bem gráfico, muito gráfico mesmo, e também eu adoro a atmosfera que o Derrickson e o Ekberg criam ao situar a história num acampamento abandonado, não abandonado, mas tipo, só tem umas 4 pessoas lá, especialmente o Damian Bichir, né, como o dono do acampamento, que imediatamente faz pensar em Sexta-feira 13, mas o fato de como eles estão no Colorado, no inverno, tem uma grande tempestade de neve, eles não podem sair, o que também te remete ao Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter, né, então o Scott Derrickson pegou esses 3 filmes de terror que ele adora, jogou ali e esse é o resultado. E ele é bom, ele funciona, as performances são muito boas também, né, eu gosto do fato de que o Mason Thames, ele é um personagem difícil no começo, ele é meio bruto, ele é meio violento, ele é meio ríspido com a irmã dele também, porque afinal ele saiu de um sequestro, ele matou uma pessoa, um serial killer, então eu gosto que o filme não passa pano nisso, né, isso vai tornar ele uma pessoa muito diferente, garante ótimas cenas com a Madeline McGraw também, que tá mais crescida aqui, então o fato dela xingar pra caramba não é tão impactante como no primeiro, mas ainda é uma personagem muito carismática, a relação dos dois irmãos é muito boa, apesar de eu achar que o Scott Derrickson não é muito bom em captar o drama, né, tem uma cena muito chave entre ele e a irmã e o pai, que ele roda, né, da maneira mais burocrática possível, né, um plano médio, um close de todos eles, assim, né, eu senti falta de algo mais intimista, de algo mais poderoso, eu acho que o Derrickson ele é muito bom no terror, nem tanto assim no drama, né, esse lado ele é um pouquinho mais eficiente, mas eu acho que sim, o Telefone Preto 2, apesar de ir full na fantasia, no sobrenatural, traz ótimos momentos, ele traz o que o Derrickson sabe fazer de melhor, que é um bom terror, uma excelente atmosfera, a trilha sonora do Atticus Derrickson, que certamente é um familiar dele, não sei se é filho, irmão, enfim, é muito boa também, é perturbadora, e então, né, apesar de eu não achar que ele é tão redondo e direto quanto o primeiro, eles encontraram uma boa desculpa para fazer uma continuação, mesmo que o resultado tenha sido uma espécie de reboot da Hora do Pesadelo. Isso me deixa feliz e só nos faz gritar aos céus, mais uma vez, que o Fred Krueger tem que voltar. Para o Telefone Preto 2, eu dou uma nota 7. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam de Telefone Preto 2, se essa é uma continuação que realmente precisava acontecer e se, né, a gente pode ter ou não um Telefone Preto 3. Será que o sequestrador do Ethan Hawke é o Fred Krueger dessa geração? Deixe aí nos comentários depois. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.